galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gaki e estamos começando mais uma aula de matemática aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora aproveitar esta aula de matemática feita com todo carinho para vocês do lado daí, certo? E vocês sabem como é que está funcionando as aulas de matemática aqui, certo? A cada aula assistida e a cada exercício feito, a gente sobe um degrauzinho rumo ao pódio da matemática. E será que vai rolar medalha no final do ano? Eu não sei, tudo depende se vocês estão cumprindo todas as etapas desse aprendizado de matemática, certo? E hoje a nossa aula vai ter mãozinhas mágicas. E eu sei que quem assiste todas as aulas de matemática está ligadinho o que são as mãozinhas mágicas, certo? Então, vou colocar o título da aula na telinha e a gente volta para conversar, certo? Então, bora lá. Então, título da aula de hoje, subtraindo. É um título bem explícito, né? Já diz, inclusive, qual é o assunto da nossa aula, né? Então, a gente sempre fala muito de adição, vamos somar, mas e subtrair? Subtrair também pode ser um desafio. Então, na aula de hoje, a gente vai entender, vai compreender uma estratégia para trabalhar esses cálculos de subtração, ok? Então, nem sempre a gente está só adicionando, somando, a gente também pode subtrair. E aí eu vou contar uma coisa curiosa para você do lado daí. Toda vez que o professor coloca 2 números ou até 3 números na lousa e o aluno não lê a nossa situação problema, ele já imagina que é uma conta de adição e que vai ter que somar, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. Por isso é sempre muito importante ler a situação problema e compreender o que ela pede da gente. E no caso hoje é a subtração, ok? Então, vamos ver, na verdade, a habilidade e a gente já entra no conteúdo. Então, bora lá. Habilidades de hoje. EF02, MA05, EF01, MA06 e EF01, MA08, ok? Então, 3 habilidades para uma aula. E vamos começar a compreender? Então, vamos lá. Quem conhece as nossas mãozinhas mágicas? E as mãozinhas, como é mãozinhas mágicas, Andrei? Adoro! Assim? Quem conhece as mãozinhas mágicas? Gostei, gostei. Vou usar isso aqui também agora, tá? Então, vamos lá. As mãozinhas mágicas, elas já foram, né, usadas em aulas anteriores. Se você perdeu, corre no repositório e bora assistir, certo? Mas hoje voltaremos a usar as mãozinhas mágicas e desta vez para trabalhar com a subtração, certo? Porque da outra vez que a gente utilizou as mãozinhas mágicas, nós estávamos realizando cálculos de adição, que é a soma, né? Hoje a gente vai usar as mesmas mãozinhas, mas para subtrair, certo? Então, bora lá. E aí, aqui as nossas mãozinhas mágicas, né? O Andrei faz muito bem isso aí, ó. Mãozinhas mágicas. E quantos dedos temos aqui mesmo? E aí, quantos dedos temos em nossas mãozinhas mágicas? Eu tenho certeza que a galera do segundo ano sabe isso de cor. Temos 10 dedos, ok? 5 em cada mão, né? Então, vamos lá, vamos usar as nossas mãozinhas. E aí a Lininha, super curiosa, tá aí questionando o que é a subtração. E a subtração, ela é a operação inversa da adição e consiste em, dados 2 valores, a gente retira uma quantidade de um deles e aí obtém o resultado desta operação. E a subtração é a mesma coisa que subtrair, que retirar, ou você também pode identificar em algumas situações problemas como diferença, tá? Quando você vê lá diferença, também estamos falando da subtração. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, subtração é a operação inversa da adição. É isso mesmo. Então, nós temos a adição, qual é a operação inversa? A subtração. E aí a mesma coisa, ó, subtração, operação inversa é a adição.
mas nós vamos conversar sobre operações inversas mais para frente, certo? Então, bora lá para as nossas situações. Então, nossas mãozinhas mágicas, e aí vamos ver agora a primeira situação, problema. Então, a Lininha está propondo que tal utilizarmos as mãozinhas mágicas para realizar alguns cálculos envolvendo a subtração. E aí o cálculo é o seguinte, vamos prestar bastante atenção. Eu vou colocar aqui o nosso marca-texto e vamos ler juntos. Havia um grupo de 8 borboletas, 2 foram embora. Quantas restaram? Então, ó, havia um grupo de 8 borboletas, 2 foram embora. Quantas restaram? Professora Aline, eu não tenho as suas mãozinhas mágicas, então não posso realizar esse cálculo. Engano seu. Você tem 2 mãozinhas? Não, também não tem? Mas o seu colega tem 2 mãozinhas? Bora trabalhar em grupo, em duplas, bora usar as ferramentas que vocês têm. Essas mãozinhas podem ser feitas com papel comum, tá? Ou vocês podem usar as próprias mãozinhas, tá? Vamos lembrar aí a operação? 8 borboletas estavam lá, né? E 2 foram embora. Vamos organizar isso aqui, ó, nas minhas mãozinhas mágicas. Então, eu preciso a princípio de 8 borboletas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho 10, correto? A gente já tinha visto que temos 10. Nós não vamos usar 10, nós vamos usar 8. Então, eu já vou baixar aqui 2 dedinhos. Então, eu vou ficar com 8, ó. 5 aqui e 3 aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui no nosso quadro. 8. Certo? Então, 8 borboletas e 2 foram embora. Então, menos, ok? Menos 2, porque 2 foram embora. E quanto será que é 8 menos 2? Vamos ver nas mãozinhas? Então, ó, aqui eu tenho 8, certo? E aí eu tiro 2, porque 2 foram embora. Tirei. Agora, vamos contar quantos dedos aí estão na nossa mãozinha mágica. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, portanto, 8 menos 2 é igual a 6. Pronto. E aí, galerinha? Será que utilizar as mãozinhas mágicas é assim tão difícil? Não. E tá errado? Também não. É assim que a gente começa a construir o conhecimento em matemática, certo? A gente usa as ferramentas que a gente tem. E no caso nós temos aí, né, as mãos, os dedinhos, podem ser tampinhas, podem ser palitos, o que pode ser risquinhos no caderno. Então você utiliza esses recursos para realizar os cálculos. E a partir daí você se apropria, quer dizer, fica super entendido no assunto e logo, logo nem vai precisar mais usar esses recursos. Tá? Mas vamos colocar aqui na nossa lousa a operação que a gente acabou de fazer, tá? Então, qual era a quantidade inicial? A quantidade inicial era 8. Opa, deixa eu só apagar aqui, que eu estava fazendo com o marca-texto. Então, vamos lá. 8 era a quantidade inicial. Qual foi a operação utilizada? A subtração, tá? A quantidade que foi retirada foi 2, porque 2 borboletas foram embora. E aí temos como resultado, né, o número 6, ou a quantidade de 6 borboletas, certo? Então, não foi difícil, foi fácil, mas eu vou dar mais um exemplo aí rapidinho para vocês compreenderem tudo, tá certo? Então, vamos trocar aqui nossa telinha. Então, agora o cenário mudou, nós estamos falando de crianças. Então, vamos lá. Que tal utilizarmos, né, as mãozinhas mágicas também para realizar esse cálculo? Então, deixa eu aqui para o nosso marca-texto, havia 9 crianças brincando no parquinho. 3 crianças foram embora. Quantas restaram? Vamos lá prestar atenção de novo. Então, a gente tinha 9 crianças brincando no parquinho. Dessas 9 crianças, 3 foram embora, e aí quantas restaram? Então,
Bora para as nossas mãozinhas? Vou levantar aqui os dedinhos que estão abaixados, certo? Aqui a professora usou velcro, mas para ficar mais bonito para vocês, né? Mas vocês não precisam fazer isso na sala de aula. Eu vou usar os 10 dedinhos, tá torto aqui, a professora Aline deixou torto. Vou usar os 10 dedinhos? Não vou usar os 10 dedinhos, porque só tem 9 crianças. Ó, esqueci de uma coisa, vou limpar aqui, tá? Vou limpar para a gente fazer o próximo cálculo, certo? Então, vamos lá. Eu tinha 9 crianças no parquinho, então eu não vou usar as duas mãozinhas. Eu vou usar aqui, ó, vou baixar um dedo. Porque eu vou usar 9 dedos, ó. 5 aqui e 4 nesta mão. Um já está abaixado, correto? Pronto. Então, vamos começar. Eu tenho 9 crianças. 9 crianças, certo? Nós estamos ainda falando de subtração. E quantas crianças foram embora mesmo? 3 crianças. E aí, qual será o resultado? Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho aqui 9 dedinhos, porque eu baixei um, certo? E quantas crianças foram embora? 3 crianças. Então, eu vou baixar aqui mais 3 dedinhos. Pronto. Baixei mais 3 dedinhos. Agora é só contar, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, restaram no parquinho as 6 crianças, ok? Tinha 9. Saíram, foram embora 3 e restaram ainda 6 crianças, certo? Vamos lá na nossa lousa agora, colocar os resultados todos bonitinhos. Então, bora lá. Então, quantidade inicial. A quantidade inicial é quantas crianças estavam no parquinho? 9. Qual é a operação? Subtração. Quantidade retirada. Quantas crianças foram embora? 3. E aí, 9 menos 3. A gente acabou de ver nas mãozinhas mágicas, o resultado é 6 crianças, certo? Então, você pode utilizar o recurso que você tem aí disponível para realizar esses cálculos, tá? Não se preocupe nesse momento. A ideia é se apropriar aí, né, da subtração, tá? Então, utilize o que vocês tiverem aí em mãos, sempre, inclusive as mãozinhas, tá ok? Então, vamos lá. E aí, a gente tem uma atividade no material de vocês, na página 181, que é um jogo, certo? É um jogo onde vocês vão usar dados e é muito legal. Então, página 181, leia com bastante atenção, peça auxílio do professor e realize essa atividade. Ela envolve aí também subtração, certo? Já estamos finalizando a nossa aula de matemática e hoje trabalhamos as estratégias de cálculo, compreensão de fatos básicos da subtração e também utilizamos material manipulável, certo? Não esqueça de realizar as atividades propostas daqui e aquelas que estão no sistema de tarefas também. Se você gostou de conhecer as nossas mãozinhas mágicas e como utilizá-las, avalie a nossa aula positivamente. As mãozinhas mágicas voltam em outras aulas de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em uma próxima aula. Beijão, tchau, tchau!